Luísa entrou na sala de reunião com a pasta na mão, o batom no lugar e o coração na garganta. Ela sabia que era uma apresentação importante, tinha se preparado, estava pronta para tudo, menos para quem estaria do outro lado da mesa. Quando levantou os olhos, o ar sumiu. Diogo estava ali. Não o Diogo da cafeteria do hotel com a camisa meio aberta e o café nas mãos. Não o Diogo que riu quando ela derramou água na mesa e disse que era culpa da gravidade. Esse Diogo tinha postura de quem decide. Os outros na sala olhavam para ele antes de falar, e quando ele virou o rosto na direção dela, não esboçou surpresa. Só sustentou o olhar por um segundo a mais do que o normal. Luísa respirou fundo, segurou a pasta com as duas mãos e começou a apresentação. Por fora estava inteira, por dentro estava remontando cada conversa que os dois tinham tido, cada detalhe que ela não tinha percebido e que agora, de repente, fazia todo o sentido. Mas antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre bom saber que essas histórias chegam em lugares diferentes, tocam pessoas diferentes, do jeito certo. Se você gosta de história, onde o que parece sorte vai se revelando como algo muito maior, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações. Por aqui, cada história tem reviravolta, tem emoção de verdade e tem aquele tipo de sentimento que a gente carrega um bom tempo depois que o vídeo acaba. Agora acomodem-se e vamos para a história. Luísa Campos tinha 31 anos, um planner cheio de anotações coloridas e a convicção silenciosa de que a vida funcionava melhor quando seguia um plano. Não era fria, era organizada, tinha diferença e ela fazia questão de saber qual era. Trabalhar em consultoria de experiência do cliente tinha lhe ensinado a observar as pessoas antes de falar, a entender o ambiente antes de se posicionar, e a nunca chegar em algum lugar sem saber exatamente o que estava indo buscar. Naquela terça de manhã, ela tinha um objetivo claro. A empresa onde trabalhava havia conseguido um contrato de consultoria com uma rede de hotéis, e ela era a responsável pela etapa de imersão. Passar alguns dias hospedada em uma das unidades, observar tudo, identificar os pontos de melhoria na experiência dos hóspedes e preparar a apresentação final. Simples, direto, com data para acabar. O hotel ficava em outra cidade. Ela arrumou a mala sem romantismo, pegou o voo da manhã e chegou no final da tarde com a cabeça já funcionando em modo de trabalho. O lobby era elegante sem exagero. Mármore no piso, iluminação discreta, funcionários com postura treinada. Ela notou tudo isso enquanto caminhava em direção à recepção, com o celular na mão esquerda e a pasta debaixo do braço direito. Foi quando parou de andar. Ou melhor, foi quando alguém parou de andar na direção dela ao mesmo tempo, e os dois se encontraram no meio do corredor de um jeito que não estava no plano de nenhum dos dois. Os papéis dela voaram. Ele se abaixou junto com ela para pegar. Por um segundo, os dois ficaram agachados no mesmo nível, olhando um para o outro antes de olhar para os papéis. Desculpa, ele disse com uma voz calma, nem envergonhado demais, nem indiferente. Só presente. A culpa foi minha, Luísa respondeu já recolhendo as folhas. Estava olhando para o celular. Eu também, ele admitiu. Ela achou graça sem querer. Pegou os últimos papéis, se levantou e quando foi agradecer, ele já estava de pé. Era alto, moreno, com uma presença tranquila que não tentava ocupar mais espaço do que tinha. Usava calça escura e uma camisa azul sem gravata. Carregava uma xícara de café na mão, provavelmente do café do lobby, ela percebeu, e tinha o olhar de quem estava acostumado a observar as coisas com cuidado. Tudo certo? Ele perguntou. Tudo, ela confirmou, ajeitando a pasta. E foi. Cada um seguiu o seu caminho, simples, sem drama, nada que deveria ficar na cabeça, mas ficou. E ela sabia disso. O nome dele era Diogo. Ela descobriu na manhã seguinte, quando os dois acabaram na mesma fila do café do hotel ao mesmo tempo, e dessa vez, sem nenhuma colisão para justificar a conversa. O café aqui é bom, ele disse enquanto esperava o atendente. Ainda não experimentei,
ela respondeu. Ontem cheguei tarde. Vale a pena. O coado é melhor que o da máquina. Luísa olhou para ele com um leve ceticismo. Você realmente liga para a diferença entre café coado e de máquina em hotel? Ele deu uma risada curta. Só quando estou hospedado há alguns dias. Ela pediu o coado. Ele tinha razão, ficaram sentados em mesas diferentes, ela com o notebook aberto, ele com um livro na mão. Mas em algum momento da manhã, quando o salão começou a encher e as mesas livres foram sumindo, ele perguntou se podia sentar. Ela disse que sim. Não conversaram o tempo todo. Trocaram comentários soltos. Sobre a cidade, sobre o tempo que tinha virado, sobre um detalhe engraçado que os dois tinham observado no mesmo instante. Um senhor que entrou com um chapéu enorme e foi direto para a mesa mais central do salão, como quem chega para ser visto. Todo lugar tem um, Diogo disse sem tirar os olhos do livro. Um quê? Luísa perguntou já sorrindo. Uma pessoa que entra como se o lugar fosse dela. Ela riu de verdade dessa vez, e ele riu também, com os olhos primeiro, depois o rosto inteiro. Quando ela se levantou para ir às reuniões da manhã, ele ficou. Não perguntou o que ela fazia, não pediu nenhum contato. Só disse, bom trabalho. Ela achou aquilo estranho. Estranho da forma boa. Nos dias seguintes, os encontros continuaram acontecendo. No elevador, numa tarde em que os dois estavam voltando dos respectivos andares ao mesmo tempo. No jardim do hotel, numa manhã fria em que ela havia saído para tomar ar e ele estava sentado num banco com um café e sem o livro, só olhando para as plantas como quem precisa de silêncio. Ela passou por ele. Ele acenou. Ela foi até o banco ao lado. Ficaram em silêncio por uns 2 minutos. Você não tem reunião hoje? Ele perguntou sem olhar para ela. Tenho. Daqui a 40 minutos. Então você veio aqui fazer o quê? Ela pensou por um segundo. Dar uma pausa. Ele assentiu devagar. Bom motivo. Conversaram sobre coisas simples que depois ficaram. Ele perguntou o que ela achava do hotel. De verdade, não a resposta de hóspede educada. Ela disse que a estrutura era bonita, mas que havia alguns pontos onde a experiência quebrava. O check-in demorava mais do que devia, o café da manhã acabava cedo demais e os funcionários de um determinado andar pareciam menos treinados que os outros. Diogo ouvia com atenção, não com aquela atenção de quem está esperando a vez de falar. Com a atenção de quem está guardando o que escuta. Você observa muito, ele disse. É o meu trabalho, ela respondeu. Não parece trabalho. Parece jeito de ser. Luísa deu uma pausa. Aquilo era verdade, e era estranho que ele tivesse percebido tão rápido. Naquela noite, no quarto, enquanto revisava as anotações do dia, ela se pegou pensando no que tinham conversado, não no conteúdo, no tom. Na facilidade com que as palavras tinham saído, sem esforço, sem aquela sensação de estar se apresentando para alguém. Ela não sabia nada sobre ele. Nome completo, não. Profissão, não. Se morava naquela cidade, se estava ali a negócios, se tinha família, nada. E mesmo assim a conversa tinha sido das mais naturais que ela se lembrava em muito tempo. Aquilo incomodou, e ela preferiu fingir que não. Na quinta-feira à tarde aconteceu o café trocado. Luísa havia pedido sem açúcar. O atendente trouxe 2 cafés ao mesmo tempo. Ela e Diogo tinham chegado com segundos de diferença, e acabou trocando as xícaras. Ela tomou o primeiro gole e fez uma cara. Esse é o seu, Diogo disse do lado, já percebendo. E esse é o seu, ela respondeu passando a xícara. Os dois riram ao mesmo tempo. O atendente pediu desculpa sem entender direito o que tinha acontecido de tão engraçado. Acho que isso já não é mais coincidência, Luísa disse, sem planejar. Diogo olhou para ela. Acho que sim. Teve um silêncio breve. Não constrangido. O tipo de silêncio que acontece quando ninguém quer ser o primeiro a dizer o que está pensando, mas ambos já sabem o que o outro está pensando. Jantar hoje? Ele perguntou. Ela não respondeu na hora. Não por hesitação real, mas porque achou que dar uma pausa era o certo. Que ela devia pensar. Que era sensato.
Depois percebeu que já sabia a resposta desde antes da pergunta. Pode ser. O restaurante era um pequeno lugar fora do hotel. Escolha dele. Mesa no canto, iluminação baixa, cardápio escrito num quadro na parede. Luísa chegou alguns minutos antes e ficou olhando para o quadro como se estivesse estudando. Só estava tentando parecer ocupada. Quando Diogo chegou, não estava de camisa aberta. Estava de jaqueta escura, cabelo levemente penteado, o mesmo jeito calmo de sempre, mas com algo diferente. Como se ele também tivesse feito um esforço, sem querer que parecesse esforço. O jantar durou mais de 2 horas. Conversaram sobre onde tinham crescido, ele em uma cidade grande, ela em um lugar mais tranquilo, sobre família, sobre o tipo de escolha que a gente faz aos 20 anos, sem saber ainda o peso que elas têm. Ela contou de um projeto que havia dado errado anos atrás e que a ensinou mais do que todos os que deram certo. Ele ouviu, fez uma pergunta precisa, e ela percebeu que ele entendia do que estava falando, não só o conteúdo, mas o que estava por baixo. Em algum momento, ela perguntou no que ele trabalhava. Ele deu uma resposta vaga. Algo sobre consultoria de gestão, sobre projetos ligados à área de hospitalidade. Ela não insistiu. Às vezes, as pessoas não querem levar o trabalho para uma mesa de jantar, e ela entendia isso melhor do que ninguém. O que chamou a atenção dela não foi o que ele disse. Foi a forma como ele falou, com cuidado, como alguém que está escolhendo as palavras. Ela arquivou aquilo no canto da cabeça e voltou para a conversa. Quando o restaurante começou a esvaziar, nenhum dos dois fez menção de ir embora. Só quando o garçom veio pela 3ª vez perguntar se precisavam de mais alguma coisa é que perceberam a hora. Do lado de fora, na calçada, parou. Não era frio, mas havia vento. Luísa estava de casaco e, mesmo assim, os dois ficaram parados por um momento. Esse tipo de momento que todo mundo conhece, onde a conversa acabou, mas a presença ainda não. O beijo aconteceu de forma calma, sem urgência, sem drama, como algo que já vinha acontecendo há dias. Quando se afastaram, nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. Ainda vai aparecer na cafeteria amanhã cedo? Ela perguntou. Ele sorriu. Depende se você vai aparecer também. Ela voltou para o hotel sem responder. Mas sorrindo. Na manhã do último dia, os dois tomaram café juntos pela última vez. Não teve promessa grande, não houve declaração. Houve um acordo implícito, o tipo que fica suspenso no ar quando as pessoas sentem que algo foi real, mas ainda não sabem exatamente o que fazer com isso. Ele disse que tinha gostado de conhecê-la. Ela disse o mesmo. E foi. Ela saiu com a mala no saguão, esperou o táxi e foi embora sem olhar para trás. Não por frieza, mas porque sabia que se olhasse, ficaria em dúvida sobre o que ia fazer com aquele sentimento que estava carregando. De volta à sua rotina, ela voltou à vida com a eficiência de sempre. Reuniões, relatórios, prazos, mas às vezes no meio de alguma coisa banal, esperando um café passar, atravessando o corredor do escritório, ela pensava em como tinha sido fácil conversar com ele. Aquilo não era comum, ela sabia disso. 3 semanas depois chegou a oportunidade. Um projeto maior, apresentar uma proposta de melhoria de experiência para uma rede de hotéis. O tipo de projeto que ela queria há tempo. Ela se preparou com atenção, montou os slides com cuidado, ensaiou a apresentação mais vezes do que admitia para a colega. No dia, acordou cedo, se arrumou com calma, tomou café em silêncio. Estava pronta. A sede da empresa era num prédio moderno no centro da cidade. Ela entrou, cumprimentou a recepcionista, foi conduzida até uma sala de reunião no 12º andar. A mesa era comprida. Havia 4 pessoas já sentadas, 2 homens e 2 mulheres, todos com aquela postura de quem está acostumado a ouvir apresentações. Luísa colocou o computador na mesa, conectou o cabo do projetor e levantou os olhos para confirmar que estava tudo no lugar. Foi quando viu. Diogo estava sentado no canto da mesa. Não na cabeceira, mas perto dela o suficiente para deixar claro onde estava o centro de gravidade daquela sala. Ele usava um terno azul escuro. Tinha o mesmo jeito calmo.
Mas havia algo diferente em como os outros ao redor da mesa o olhavam antes de falar, em como havia um espaço levemente maior entre a cadeira dele e as dos outros. Aquele espaço que as pessoas deixam instintivamente quando alguém tem autoridade real. Luísa o olhou por 2 segundos. Ele a olhou de volta. Sem surpresa exagerada, sem sorriso, só um olhar firme que dizia: "Eu sei que você entendeu", e ela tinha entendido. De uma vez, como peças que caem no lugar ao mesmo tempo, as respostas vagas sobre o trabalho, a facilidade com que ele falava sobre a operação do hotel. O jeito como ouvia, quando ela descrevia os problemas de experiência que havia observado, não como um hóspede curioso, mas como alguém que estava arquivando cada palavra. O diretor do hotel. Ele era o diretor do hotel. Ela respirou fundo, abriu o primeiro slide e começou, mesmo com tudo mudando ali dentro. A apresentação foi bem. Ela sabia disso, não pela reação efusiva, mas pelo tipo de pergunta que fizeram. Perguntas boas, específicas, que mostram que as pessoas estavam realmente ouvindo. Diogo fez 2 perguntas, técnicas diretas. Tratou-a como a profissional que ela era. Quando terminou e as pessoas saíram, ele ficou. "Foi uma boa apresentação", ele disse, enquanto ela recolhia o computador. "Obrigada", ela respondeu sem olhar. "Luísa", ela parou. "Eu devia ter contado." "Sim, devia. Não contei porque com você foi a primeira vez em muito tempo que fui só eu mesmo, sem cargo, sem expectativa. Só uma pessoa num hotel tomando café." Ela finalizou o cabo, fechou a pasta, colocou na bolsa. Só então se virou para ele. "Eu entendo o que você está dizendo", ela falou, "mas entender não tira a confusão." "Eu sei." "Então me dá um tempo." Ele assentiu. Sem pressionar, sem pedir mais do que ela estava oferecendo. "Quanto tempo?" Ela pegou a bolsa. "Não sei ainda." E saiu. Os dias passaram. Luísa trabalhou. Cumpriu prazos. Jantou com a amiga na quinta-feira, como sempre. Ligou para a mãe no domingo, como sempre. Tudo igual. Só que não era igual. Havia um espaço onde alguma coisa tinha começado a se instalar sem pedir licença. Não doía, mas fazia falta. Do tipo que aparece quando a gente percebe que estava gostando de algo mais do que admitia. Ela pensava no jantar, na conversa, na facilidade. Pensava também na omissão, no fato de que por 4 dias inteiros ela tinha falado sobre o hotel, os problemas, as impressões, os detalhes, para um homem que era o responsável pelo lugar e que ele tinha ouvido tudo sem dizer quem era. Havia um ponto onde ela entendia. Havia outro onde ficava parada. Numa tarde de terça-feira, estava revisando um relatório quando o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela tinha salvo só como Diogo, hotel. A mensagem dizia: "Estou na sua cidade amanhã. Se quiser conversar, me fala." Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois guardou o celular e voltou para o relatório. Só que o relatório não avançou muito naquela tarde. Ela respondeu na manhã seguinte, uma mensagem curta. "Pode ser às 4 num café perto do meu trabalho." Ele chegou pontual. Ela já estava sentada com um café na mão, o coado sem açúcar, do jeito certo. Havia pedido 2. Ele viu a xícara quando sentou. Não comentou, mas os olhos disseram alguma coisa. "Você foi a Porto Alegre por causa de mim?" Ela perguntou direto. "Sim", ele respondeu com a mesma honestidade de sempre. "Isso não te incomoda? Ficar assim, meio óbvio?" Me incomodava mais a ideia de não ter tentado. Ela tomou um gole de café. "Conta o que aconteceu", ela disse, "do começo." "Por que estava se passando por hóspede?" Ele contou, sem enfeitar. Que havia herdado o hotel do pai há 2 anos e que a operação tinha crescido de um jeito que ele não estava acompanhando de dentro. Que havia decidido passar alguns dias como hóspede comum para entender o que estava escapando. Que não tinha intenção de conhecer ninguém, só de observar. "E aí você esbarrou em mim", ela disse. "E aí você esbarrou em mim", ele corrigiu com um leve sorriso. Ela não se conteve. Deu uma risada pequena. "Você sabia que eu estava lá para a consultoria?" "Não."
Só descobri quando vi seu nome na lista de apresentações. E não avisou. Não, e eu sei que errei nisso. Ela ficou em silêncio por um momento. O que te incomodou mais? Eu não ter dito ou você não saber? Era uma pergunta boa. Ela pensou de verdade. Que eu não sabia, ela admitiu. Me pareceu que a conversa foi real, mas em cima de uma coisa que estava incompleta. A conversa foi real, ele disse. Tudo o que eu disse foi verdade. Só omiti uma parte relevante. Sim, ficaram um tempo sem falar. Lá fora, a tarde estava fechando. Eu gostei de conversar com você, ela disse. E isso me incomodou justamente porque gostei, porque percebi que estava me importando com alguém sem ter as informações certas. Entendo. Mas também entendo que às vezes a gente precisa ser só uma pessoa, sem o resto em cima. Já precisei disso também. Ele a olhou. E agora? Ele perguntou. Ela não respondeu na hora. Olhou para o café. Olhou para a janela. Olhou para ele. Agora a gente tenta de novo. Do jeito certo. Com tudo no lugar. Diogo ficou quieto por um segundo. Você está me dando uma segunda chance. Estou me dando uma segunda chance, ela corrigiu. O que veio depois não foi fácil no sentido de não ter atrito. Tinha atrito. Tinham cidades diferentes, rotinas diferentes, o peso de uma relação que precisou recomeçar depois de começar do jeito errado. Mas havia algo que os dois tinham que não era pouca coisa, a habilidade de conversar de verdade, de dizer o que incomodava antes de virar problema, de não fingir que estava tudo bem quando não estava. Diogo viajava com frequência até a cidade dela, não só por ela, mas pela expansão da rede que estava em andamento. Com o tempo, a frequência foi aumentando. Com o tempo, as visitas deixaram de ter data marcada de volta. A proposta de Luísa para a rede foi aprovada. Ela começou a trabalhar no projeto com mais proximidade e percebeu que o que ela trazia era útil de um jeito concreto. Não foi Diogo quem a convidou para participar mais ativamente. Foi a diretora de operações após 3 meses de resultado consistente. Ela aceitou porque fazia sentido profissionalmente e porque gostava do que estava construindo. Não misturou as coisas. Ele também não. Isso era parte do que funcionava. Num domingo à tarde, meses depois, ela estava no apartamento dele organizando algumas coisas. Havia passado o fim de semana ali, quando parou na sala com uma sacola de mantimentos na mão e percebeu que sabia exatamente onde ficava cada coisa. O café coado estava na segunda prateleira. A xícara dela estava separada das outras. As chaves do apartamento estavam na bolsa dela há 3 semanas. Ela ficou parada com a sacola na mão, olhando para o espaço como se estivesse tentando confirmar uma conta. Diogo apareceu da cozinha. Aconteceu alguma coisa? Não, ela respondeu, colocando a sacola na bancada. Só percebi uma coisa. O quê? Ela sorriu. Que eu moro aqui. Ele ficou quieto por um segundo. Depois se encostou na parede com os braços cruzados, tentando não demonstrar o quanto aquilo tinha chegado. Faz sentido, ele disse, com a voz levemente diferente. Faz, ela concordou. E foi simples assim, sem cerimônia, sem discurso. Do jeito que as coisas mais verdadeiras costumam ser. Foram os 3 testes de farmácia que convenceram, porque o primeiro ela achou que podia ter errado. O segundo confirmou. O terceiro foi só porque ela precisava de um terceiro para processar. Ficou sentada na borda da banheira por um tempo, sem saber quanto. Não era o plano. Nunca tinha sido o plano para aquele momento. Mas havia algo estranho acontecendo no peito dela, que não era medo exatamente. Era mais uma espécie de vastidão, aquela sensação de que o mundo acabou de ficar maior do que estava. Quando saiu do banheiro, Diogo estava lendo no sofá. Ela foi até ele e sentou do lado sem dizer nada. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ou diferente pelo menos, e abaixou o livro. Ela colocou os 3 testes na mesa de centro. Ele olhou. Ficou quieto por um momento. Depois, olhou para ela. Está com medo? Ele perguntou. Estou, ela admitiu,
Mas não é só medo. O que mais? Ela pensou um pouco. Parece que faz sentido, ela disse, como se a frase a tivesse surpreendido enquanto saía. Eu não esperava isso, mas parece que faz sentido. Ele pegou a mão dela. Não disse muita coisa, ficou ali. E aquilo, aquele silêncio de alguém que fica, foi suficiente. Não havia uma cena grande para marcar o final da história deles. Nenhum discurso, nenhuma promessa em público, nenhum momento com música ao fundo. Havia um apartamento com as xícaras no lugar certo. Havia um projeto profissional que crescia no ritmo da parceria entre os dois. Havia uma vida que não estava prevista em nenhum planner. E havia um esbarrão num lobby de hotel. Papéis no chão, dois estranhos agachados no mesmo nível, um segundo de olhar antes de começar a pegar as folhas. Esse foi o começo. O resto não foi coincidência. Foi escolha. Todo dia de novo. A vida quase nunca avisa quando algo importante começa. Ela só deixa dois papéis caírem no chão e espera para ver se a gente abaixa junto.